Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age
Aleluia. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Glórias a Deus. Aleluia. Estamos Aleluia. começando o nosso programa Superintendência com uma porçãozinha do hino da harpa 15, conversão muito conhecida, né? Muito cantado aí, né? É muito celebrado em cultos, porque é um hino que fala de uma realidade, irmãos. Foi na cruz. Então, estamos começando a nossa live de quarta-feira. Nossa igreja é Ministério Restauração. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso pastor superintendente, pastor Adriano Sidônio. E nosso endereço aqui da nossa sede internacional é Farrapos 312. Como é de costume, né? Essa palavra, eu me recordo que eu repeti ela, né? Estamos aqui então para mais esta live com o nosso tema, mas eu vou apresentar primeiro o nosso irmão Lucas, que é o líder ali da congregação Alzira Rosa, da área Leopoldina, e a nossa irmã Ana Paula. Ana Paula. Qual Paz é a do sua Senhor a função lá, todos. irmã? Eu sou dirigente do coral da Dirigente de coral da juventude. Glórias a Deus. Então nós estamos com... Tem mais irmãs aqui, nós vamos pegar mais alguns aí na continuidade, né? Então estamos com um tema hoje que é criatividade. Aleluia. Coisa interessante, irmãos, porque eu estou com uma máscara. A minha esposa não gostou muito, mas eu gostei. Só que eu estou vendo que ela ficou diferente na tela. Ela ficou, então, olha a criatividade das pessoas. Já vamos começar por essa criatividade de quem fez a máscara, né? Ela é listada assim, não, quem sabe os irmãos não dá pra ver, mas... e a gente vive, então, em tempo onde a criatividade ela tem muito valor. Né? A gente vê que pessoas estão criando coisas em meio à pandemia e estão sobrevivendo. Né? A nossa irmã ali, irmã Giovana, ela vou falar que ela estava um pouco nervosa, ansiosa, mas o que assunto é este, né, que nós podemos abordar? Não, um assunto amplo. Porque nós estamos vivendo nessa pandemia com a juventude. Não tem que ter criatividade, irmãos? Muita criatividade. Eu vou deixar o senhor falar sobre a criatividade que tem que ter para conduzir os cultos. Não pode ter culto, fechou a igreja, limitado. Aleluia. Glórias a Deus. Já estamos fazendo os ajustes, pode falar. Paz do Senhor a todos, primeiramente. Deixa que vos fala, irmão Lucas, ali da área Leopoldina, congregação Alzira Rosa. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco, videologados neste programa que é, aleluia, da Superintendência da Juventude do nosso ministério. Bom, com relação à criatividade, né, irmão presbítero Paulo Jair, gostaria de deixar aqui a definição que o dicionário da Oxford Language ele nos deixa, que é qualidade ou características de quem ou do que é criativo, inventividade, inteligência e talento, nato ou adquiridos. Misericórdia, tudo isso, irmão. É um pacote assim, ó, completo, né? Porque se não tivermos criatividade, quando vai se executar um trabalho, às vezes tu pode ter o equipamento certinho, mas se tu não tiver uma criatividade para trabalhar, tu não consegue trabalhar, porque o que hoje as indústrias criam uma coisa exata, né? Mas se tu tem um edifício que ele não é exato, como tu vai trabalhar? Então a criatividade ela vai entrar aí, né?
até o próprio arquiteto, o próprio engenheiro mecânico, né? A pessoa ela tem que ter alguma criatividade para poder colocar em prática aquilo que ela está Exatamente. desenvolvendo no seu Porque pensamento. tudo foi criado, né? Exatamente. Claro que como estava ali, muitas coisas elas são copiadas, né? Elas são aperfeiçoadas, mas alguém teve a criatividade de criar aquilo ali. Então hoje vamos ver em todos os setores da indústria, do comércio, nós vemos que a criatividade ela se vale muito, né? Porque como facilitou, vamos dizer, as irmãs aí, né? Que gostam de potes, né? Chegam a brigar às vezes, tu quebrou meu potinho ali, né? Então a criatividade das indústrias estão criando coisas para facilitar o dia a dia da dona de casa, da irmã que trabalha e às vezes precisa a tempo. Então a gente vê que assim, a indústria então ela vive da criatividade. Aleluia. E quando o irmão nos falava na reunião acerca dos assuntos que seriam abordados, né, acerca do assunto criatividade em específico, eu até me sentia assim meio constrangido, meio preso, entre aspas, no assunto, né? Porque a primeira coisa que me veio na minha cabeça, assim, na minha mente, como ser humano, criatividade. Eu, quando pensei naquela situação, naquele assunto, logo me veio assim, centralizado, focado no homem, né? E eu, então, essa tarde, enquanto eu ia para a Bíblia, procurava ali acerca da criatividade, procurava me entender melhor como que a Bíblia abordava esse assunto, eu fiquei impactado com o assunto, né? Porque o maior criador, criatividade é o ato de quê? De criar. O maior criador de todos foi Deus. Deus ele já começou criando a matéria, a própria matéria ali Deus começou criando, né? Então Deus deu início a tudo que veio a existir na nossa dimensão, no nosso plano material, no caso, né? Eu até gostaria de deixar, se possível, se nós pudermos desenvolver esse assunto. Eu vou pedir só para o meu servo Gabriel mexer no ar aí, que está muito, muito quente. Não sei se é eu que está sentindo calor no ambiente. Aleluia. Tá quente, né? Pode dar uma esfriada aqui, né? Seria menos, né? Não vai botar 30 graus aí, senão nós vamos derreter aqui, né? 24 é o conforto externo. Então estamos, glória a Deus, já começou a melhorar, né? Bom, então, primeiro nós começamos a evidenciar ali que o primeiro grande criador, a primeira situação de criatividade que acontece no universo é quando Deus desenvolve a humanidade, quando Deus desenvolve todos os animais, tudo que veio a acontecer depois do haja luz. A partir disso, essa foi a primeira situação de criatividade. Mas o primeiro homem grande e criativo, que foi o homem, Adão. Né? Lá em Gênesis capítulo 2... E no versículo de número... Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui. Versículo de número 19 e 20... Deus começa falando ali acerca da criação do homem, né? Então, havendo, pois, Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, o que ele fez? Trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, nós vemos ali já Deus incentivando o homem a criar, o homem a desenvolver a criatividade, né? Então, a criatividade ela é um dom adquirido ou herdado. Então nós vemos que no caso do ser humano, no caso do homem aqui, Adão, ele herdou de Deus já esse dom da criatividade. Deus o incentivou a ser criativo, né? Inclusive até o dicionário da Oxford Languages, ele leva em consideração ali que a pessoa, quando ela é criativa, ela vai desenvolver os seus dons, aquele dom adquirido ou que ela veio a desenvolver, ela vai desenvolver em diversas áreas. Ela vai desenvolver na área da música, vai desenvolver na área do trabalho, enfim. E nós vemos, por exemplo, que Deus levanta tantos homens, tantas mulheres inspiradas para desenvolver louvores, né, para compor louvores, até mesmo no trabalho. Deus tem levantado quantos irmãos, inclusive no meio desta pandemia, como empresários, né, dando ideias maravilhosas para que aqueles irmãos viessem a empreender, a estruturar uma empresa, entende? Eu vejo uma coisa maravilhosa na criatividade, irmão Paulo Gero. Amém. E a nossa irmã aqui, na questão de coral, tem que ser criativo também, né, irmã? Porque a gente, eu entendo pouco, mas às vezes a gente vê que
a condição que tem o regente, às vezes, de criar momentos, coisas assim que tornam aquele coral diferente, especial, né? Então, a criatividade, por exemplo, nós falamos criatividade na indústria, criatividade em meio a um coral, criatividade na união feminina, né? Aquilo que Deus tem dado, assim, ó, a criatividade divina que tem chegado até nós para a gente vencer o dia a dia, né? E no coral, irmã? No coral a gente pede muito a Deus para nos ensinar essa criatividade, porque o louvor é diferente, né, irmãos? Quando a gente está no nosso trabalho, a gente tem uma criatividade um pouco mais aberta, mas como o louvor ele é totalmente espiritual, é uma honra a Deus, então a gente tem que ter um pouco mais de cautela e mais temor quando a gente vai ser criativo nessa parte, né? Sim. E Deus tem nos honrado muito lá, a congregação Alzira Rosa. Deus tem nos mostrado assim os louvores específicos. Agora, ultimamente, a gente tem ensaiado bastante hinos espanhóis. Sim. E a criatividade da regência no momento tem que ser saber implantar, né? Qual a forma que a gente vai fazer que o jovem, às vezes, não sabe, não tem muita dicção para esse tipo de língua. O inglês, por exemplo, também. Meu Deus, está sendo inserido na nossa área como um louvor, né? Sim. Então a gente passa 2, 3 ensaios, 4 ensaios, a gente insiste bastante para o jovem aprender que essa criatividade ela não vem de nós, Deus que nos capacita. Deus que vai capacitar para aquilo ali, né? Até porque eu quando era mais jovem eu cantava inglês, nem sabia o que estava cantando. Então a gente meio que se solta, né? Mas aí quando a gente entende que o inglês ele não é bem assim, né? Então eu fico imaginando, né, a criatividade que o regente tem que ter para fazer aquilo ali. E outra coisa, né? Porque tem um público vendo, né? Sim, e ele precisa ver que você está se dedicando tanto à obra de Deus, quanto também aquele momento que tu está vivendo ali na igreja, né? Tudo tem um contexto. E esse contexto tem que ser bem criativo para ter um progresso, tanto espiritual como o físico também, né, irmão? Glórias a Deus. Eu vou passar aqui os nossos irmãos que estão conosco, videologados aqui, ó. O Duda Rodrigues, dando o seu paz, oração união. A Bielzera, Larissa, o nosso Isaac lá, né? Glória a Deus. João, dando o seu glória a Deus. Isaac Santos, mais um grande encontro, olha aí. Claudeir, Licidônio Paz, oração união, cidade de Camaquã. Samuel Ribas, Porto Lucena, Maria da Costa, Duda Rodrigues, deixa o seu like, é muito importante. É isso aí, meus irmãos, olha aí, estamos sendo ajudados aí, ó. É muito importante, né, o teu joinha, é muito importante também que tu te inscreva no canal, né, que tu seja mais um inscrito no canal, que tu seja mais um também que ofereça esse canal para outros. Às vezes, né, tem tanta coisa na internet e a gente tem uma riqueza em nossas mãos e a gente às vezes... Então vamos passar esse canal aí, vamos dizer, ó, tem um canal assim, eu creio que Deus fala através da nossa programação aqui, né? E compartilha, né, irmão Paulo Gera? Compartilhar, porque é importante que alguns jovens que muitas vezes nem do ministério são, ou que não são cristãos, muitas vezes podem estar na sua casa, você conhece um jovem que está aí, quem sabe desviado, quem sabe ele está até mesmo, não conhece a palavra de Deus, enfim, e você não conhece o íntimo da pessoa, não sabe aquilo que a pessoa realmente necessita, né? Então compartilha com ela, quem sabe Deus toca na vida dela e você venha a ser um canal de bênção, um instrumento de Deus para alcançar uma alma, uma vida, né? É isso aí. Eu conversava com uma cliente minha que está passando por uma série muito difícil, questão de saúde, e eu disse para ela, olha, passei o endereço eletrônico da Rede Mundial de Oração. Aleluia. Né? Vai ali, de repente vai oração, de repente Deus fala, né? E Deus fala, porque muitas vezes estamos orando ali e Deus nos dá uma oração revelada, né? Deus nos dá a condição de revelar exatamente o que aquela alminha que está lá no rádio escutando, está passando. Então a gente vê que Deus se preocupa com ela, Deus está dizendo, revelando, olha, mas tem solução. Então a nossa programação é para isso, é para ajudar, né? Nós estamos falando sobre criatividade aqui. Quem sabe tem um jovem que está meio tristão, que não consegue imaginar como é que eu vou fazer isso. Um jovem, quem sabe, está pensando em casar
e quem sabe Deus está confirmando tudo, e aí ele começa, mas como é que eu vou sustentar? Como é que a gente vai viver com um saláriozinho? Eu não tenho serviço fixo, eu estou fazendo um bico. Então, nós estamos então falando que a criatividade é aquela, e a criatividade que Deus dá, então, é algo tremendo. Deus, eu me recordo que Deus deu uma condição para o pastor Josué Hoffmann. Ele estava passando por uma dificuldade, a criatividade foi, olha, vai vender quindim. E Deus abençoou. E Deus abençoou, Deus honrou vendendo quindim. Aí imagina, mas o que eu posso... Não, veio, criou uma coisa na mente, veio à mente, começou a executar e teve retorno. Então é isso aí, a criatividade ela vai nos trazer retorno, ela vai trazer retorno espiritual e também vai trazer retorno financeiro, também dependendo da situação, né? Deixa eu dar continuação aqui. A nossa irmã Vitória Andriele, a nossa irmã também Gabriele Prado, nossa irmãzinha ali, Leopoldina, Marcos Domingues, Nova Santa Rita, Paola Cruz, Keisa, dando seu paz e oração, Gabriel Paz, Christopher. Senhor. Oi? Paz do Senhor. Paz, Senhor, isso aí. A Letícia Rodrigues, Área Bom Jesus, a Ana Costa, também é nossa lá, não é isso? A Ana Costa está aqui nesse momento, na verdade foi a irmã Rosane e a irmã olha aí, ó. Meus, já estamos confundindo a minha mente aqui já, né? Glória a Deus. A Verônica, também é nossa lá, né? O sobrenome é difícil, a minha esposa sabe falar o seu nome. A Ricardo Viana Belos, Paz, Oração União, área Vila Jardim, olha aí. Roberta e Nathalie, Deus na frente, glória a Deus. Deus na frente. Andressa Rampinini também, que é ali da área Bom Jesus, e o Bruno Soares. E também comunicando os irmãos que a irmã Miriam não pôde estar conosco hoje devido a algumas situações aí que acontece, né? Surgiu um irmão, uma irmã que foi constatado que estava com Covid, né? Como estão perto, então eles ficam em questão de segurança, né? Ela fica distante aí, mas nos acompanhando. Daqui a pouco ela... Até eu vou cobrar dela aqui, né? Ela não está aqui, mas tem que estar no chat, pelo menos aqui, né? A nossa secretária aí da região leste. Então, minha irmã e meu irmão, a criatividade ela vai fazer a diferença. Estávamos um dia, irmão, numa reunião, numa vigília de obreiros que o pastor Jacob sempre fazia, perto do final de ano aí. Então, e aí deu a casualidade que hoje o nosso pastor supervisor é o pastor Alvacir, né? E o pastor Alvacir então teve a oportunidade de dar uma palavra no finalzinho, lá já era de manhã, e ele disse então que a criatividade seria o fator que diferenciaria o obreiro. Ele disse que ia estar desempregado, vai vender pão. Não tá isso, vai fazer alguma coisa, vai criar alguma coisa, porque esse criar ele vai gerar o sustento, né? Então aquilo ali ficou, e esse tema é justamente voltado porque eu me recordei dessa questão da criatividade. E a gente está então vivendo num momento muito difícil. Eu tenho eu até então o meu celular, eu só tinha o meu nome tudo ali, não, eu recebi de um pastor César Cunha, me disse: irmão Paulo, ele criou na mente, não, tu tem que personalizar, tu não pode usar tua foto aí, não pode usar, personaliza o teu WhatsApp aí com a tua empresa. E eu fiz isso. E isso vejo que faz a diferença. Então ele criou algo na mente dele, me passou e eu coloquei. E eu vejo que realmente o cliente não precisa ver, ele precisa ver ali o que eu faço. É verdade. Porque passa, por exemplo, eu não tenho cartão. Eu trabalho pro Lucas aqui, o Lucas, o irmão Paulo trabalha bem, ele fala pra irmã Ana aqui, e assim eu vou, né? Então, e esse então foi a diferença. Se criou essa arte, até nós vamos falar com a irmã Giovana a respeito da arte, né? Porque a gente tem, todas as quartas-feiras, se tem uma arte a respeito da nossa programação, né? Eu até vou... Até nós estamos num período onde se ouve muito falar em reinventar-se, né? E o que seria reinventar-se se não alguma corrente, algum braço da criatividade, né? Para se reinventar, nós precisamos recorrer a ferramentas de criatividade, né? Um dos exemplos é o próprio evangelismo, né?
enfim, transmitir a live para os seus contatos no WhatsApp, quem sabe colocar no status até mesmo ali o link da live, né? As pessoas têm o costume de ficar passando os status, né? Às vezes não param nem para olhar os status, mas ficam passando. E aí você lança o link ali e de repente alguém clica naquele link e é abençoado através desse evangelismo. Porque hoje a gente tem os recursos do celular, vamos botar então, o WhatsApp, o Message. Tem recurso ali de postar alguma coisa, né? Então, e às vezes, irmãos, esses dias eu peguei um vendedor meu. Eu até contei isso aí, um vendedor meu estragou o carro dele, ele se lembrou de, meu carro, tu não me dá uma mão, eu disse, não, vou lá. E eu puxei o carro com o meu carro ali, e ele bateu atrás do meu carro. E eu digo, misericórdia. Mas aí depois, como eu peguei o número dele, aí ele mandou ali no status dele uma mensagem triste, assim, abatida, né? E eu disse, meu, o que foi? Daí ele abriu o coração, não, eu tô separado da minha esposa, tô tentando voltar e não consigo. Eu disse, então é o seguinte, vai pra igreja, meu. Sabe, Deus deu uma criatividade na hora, assim, para poder. A gente fala que a criatividade é ampla. Deus vai nos dar criatividade para evangelizar, como o irmão está dizendo. Deus vai nos dar criatividade para levar uma mensagem, fazer o que Deus vai nos dar. Então a gente vê as nossas mídias aqui, a arte que é feita. Essa que foi feita aqui, meu irmão, já me perdi aqui, deixa eu pegar. Olha só, aqui os irmãos vão ver, ó, não sei se vai conseguir ver. Tem uma lâmpada. E aí nós vemos que quem criou a lâmpada, a dificuldade que foi para criar a lâmpada, né? Eu vi que foi vários testes, irmãos, que foi feito e não dava certo, aquele filamento estourava, não dava. E eles foram criando até, e a partir daquela criação surgiu outras lâmpadas, que hoje a lâmpada incandescente ninguém quer mais. Thomas Edison fez. Então ele criou algo que foi benefício para todo mundo, claro que ficou cheio de dinheiro. Sim. Mas ele criou algo assim, e ele criou também a oportunidade para alguém criar em cima daquilo que ele já tinha criado. Então a gente pode fazer, de repente tu cria alguma coisa para um evangelismo e dá essa oportunidade para outra área lá criar, deu certo assim, aí ele dá mais um incremento, ele cria mais uma coisinha em cima daquilo, então faz uma torrezinha que vai edificar. Então, se tem algum jovem aí que de repente está meio abatido, que não consegue imaginar, tem que começar pedir para Deus uma sabedoria para criar uma forma de sair desse estado. E aí quando nós falamos em criação, meus irmãos, aí pensa, Nimrod recebeu aquela coisa na mente, aquela criação, vamos construir uma torre. Não ficou só na mente dele, ele começou a criar, ele conseguiu convencer, né, todo aquele povo lá com seus pensamentos, e eles estavam construindo, estavam criando uma torre que eu não sei que altura estava aquela torre, eu não sei, mas sei que Deus, olha, quem sabe Deus até olhava assim, se eles fizessem todo esse esforço, se criasse tudo isso para fazer o bem, né, mas eles estavam ali querendo engrandecer aquele povo, ficar separado. Então a criatividade deles para Deus não valeu a pena. Deus confundiu e aquela construção parou. Mas tem criatividade que vai vir até nós, irmão, que Deus vai lhe dar, que ela vai ser fundamento para outros continuar criando em cima. Amém. Né? Quantos trabalhos. Eu participei, é a segunda área que eu estou hoje. Mas a primeira área que eu tinha, ela criou uma forma de estudo bíblico que imagina, ele saiu da área onde eu estava, não vou citar o nome agora, e aquela criatividade daquele rodízio de professores, ela foi para o ministério. Então ela não foi criada dentro da superintendência de ensino, ela foi criada lá, mas ela que foi criada e ela foi melhorada no departamento de ensino e foi distribuída para o ministério todo. E quando o trabalho dá frutos, ele acaba sendo multiplicado. Sim, é multiplicado. E então é muito interessante a gente ter essas referências. Agora a gente tem o Ombro Amigo Restaurando Vidas. O que vai fazer a diferença para os irmãos é a criatividade. Qual é a criatividade que dá certo, que eu vejo, é o evangelismo. E quem faz isso, resolve alguns problemas. Até com relação ao evangelismo, tem uma situação que eu acho que é uma criatividade assim que eu nunca tinha visto, assim. Talvez seja a primeira vez que eu tenha
eu tenha me deparado, talvez até isso já existia antes, eu não sei. Mas o irmão Isaac Santos, que tá nos vendo acompanhando aí pelo chat, ele tem uma forma de evangelizar que eu acho que é bem interessante. Ele tem um megafone. Sim. Um megafone. Ele Mas não sabe- é aquele de verdureiro. Não, é um megafone. É que tem um que é de mesmo. verdureiro, né? Ele Que sai todo com o mundo fica com a megafone mesma dele voz, né? pregando. E ele atinge muitas pessoas através Sim, daquele megafone. sim. Eu tenho certeza que Deus alcança pessoas que ele mesmo não sabe. Exatamente, irmão. Porque é essa coragem, né? Porque a gente cria coisas, às vezes, quantas coisas a gente cria e não tem coragem de colocar em prática, né? Pois é, e a criatividade, ela não passa só por você ter a ideia, né? Você ter a ideia, você teve uma ideia, você pensou. Mas a criatividade é você conseguir colocar em prática aquela ideia, é criar. Em prol das almas, né? Em prol do crescimento da obra de Deus. Exatamente. Então, claro que a gente fala só de uma coisa, né? Nós temos um ministério que ele tem os seus regulamentos, né? Então eu não posso criar nada também que eu vou ir contra lá a minha liderança, lá deixar lutando meus líderes, eu não posso criar nada disso. Mas eu posso buscar em Deus algo que vai edificar. Né? De quantos evangelismos a gente teve aí, até evangelismo que parece que os irmãozinhos vão meio cansados, assim, sabe? Vão desanimados. Né? Então ali não se cria nada, né? Porque agora vou dar o exemplo do irmão Isaac. O irmão Isaac saiu um dia com o irmão Silas e saíram evangelizando, assim, chegaram lá no pastor César Cunha, Jesus te ama, não sei o que, bom, o pastor chegou a cair duro, assim, tipo, e aí o pastor chegou, olha só, o pastor agora César, ele foi lá na igreja e ele disse, mas eu fiquei encantado, e dois jovens lá me empurraram Jesus, assim, de uma forma assim. Aleluia. Né? Como o senhor disse, né? O irmão Isaac de repente não sabe, mas o efeito. Aí o irmão César falou lá, no outro final de semana, a juventude dele já estava evangelizando. Aleluia. Olha só, onde é que começou? Né? Onde é que começou a criação? Começou lá na vida. Não, o irmão Isaac não pensa que nós vamos enaltecer ele, né? Mas ele estava, a atitude dele, criou, executou, e aquilo ali gerou fruto. Hoje, então, a área do pastor evangeliza com seus jovens. Aleluia. Olha só, então, olha a criatividade. Em irmão Paulo, nós Sim. temos também a criatividade. Hoje de tarde eu estava orando a Deus sobre esse tema. E lá no meu serviço Deus me deu duas palavras sobre a criatividade espiritual e a criatividade física, né? Porque nós que somos cristãos, nós trabalhamos com o mundo espiritual e o mundo físico também. E quando eu estava orando a Deus me deu um maior exemplo de uma pessoa que foi mais criativa na Terra, né? Que foi Jó. Ele passou aquela luta, aquela provação, aquele momento de desilusão que todo homem não quer passar. Ele olhou aquela situação que ele estava passando e ele culpou a si mesmo. Para ele, essa foi uma estratégia. Essa foi a estratégia que ele tomou como homem no mundo físico para que ele não viesse pecar contra Deus, né? Quando a gente está no momento de luta, a gente não consegue perceber o que está acontecendo na nossa vida física. A gente só pensa no mundo espiritual e que quer que acabe logo esta luta, né? Aleluia. E o Espírito Quem Santo... gosta de luta, né, mano? E Não, manda que eu quero outro aí, Jesus. Não, Jesus. Quando a E gente Jó vê- sacrificava pelos seus filhos também, ele sacrificava por todos na sua família. A mente estava sempre ativa, né? Pensando na verdade, nós vamos só sempre lembrar, né? Jó, não me engano, se é no 2º capítulo, ele disse, olha, o que eu mais temia me aconteceu. Sim. Inclusive ele se culpa, dizendo, amaldiçoando o dia que ele nasceu, ele se culpa a todo momento, ele quer quer botar a culpa nele naquele momento. A gente consegue entender que ele quer culpar alguém, porque nós, seres humanos, quando estamos passando por uma luta, ou a gente quer culpar nós ou outra pessoa, ou a né? Deus. E ele entendeu que ele não podia a Deus culpar, por mais que seja a permissão divina. A sabedoria que Deus deu para ele no momento de estratégia, né? Aleluia. E quando nós estamos nesse momento que nós estamos vivendo agora, mais do que nunca a gente tem que ser criativo, tanto com os jovens que caíram, com aqueles que ainda estão de pé, estão fracos, né?
Muitos da nossa igreja, inclusive, já caíram e não conseguem se levantar. Não conseguem levantar estão mais, tentando hein? se levantar e não conseguem. Mas Deus nos chamou aqui hoje para ser criativos e profetizar na vida desse jovem, dessa moça e desse moço que está tentando se levantar, está tentando se reerguer na presença de Deus. Deus mandou eu vir aqui hoje para te dizer que Ele vai te dar estratégias Glória a Deus. espirituais Aleluia. para combater esta batalha que você está tendo, essa luta que você está tendo. O Espírito Santo vai te revelar uma estratégia no meio desta batalha que você não acredita que ainda não tem um fim. Quem sabe você já está dizendo, eu não aguento mais esta luta. Mas faça que nem Jó, quando a mulher de Jó olhou para aquela situação e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Na mesma hora, Jó, que estava naquela luta, naquela estratégia, ele olhou e disse: mulher, tu fala que nem uma louca. Porque o nosso corpo físico era o que ele mais queria. O que ele mais queria naquele momento era estar realmente com aquele pensamento dela, quem sabe. Mas ele olhou para ela e viu que se ele não tivesse tido aquela estratégia de combater no mundo físico também, ele estaria com o mesmo pensamento que ela. Mas Deus deu essa estratégia para ele olhar para ela e repreender e dizer: não, esta é a carne que eu não quero ter neste momento de luta. E essa é a carne que Deus não quer que você tenha neste momento de batalha que nós estamos vivendo. A restauração está se levantando com uma potência muito grande no Rio Grande do Sul para combater essa potestade que está derrubando os jovens. E nós, esta noite, nós queremos orar e repreender no mundo espiritual para que esse jovem que está fraco, que não consegue combater, em nome de Jesus, ele venha receber a vitória no mundo espiritual. Aleluia. Glórias a Amém, Deus. aleluia. A gente está aí então. E aqui também, irmã, como eu digo, nós falamos o tema, né? A irmã Giovana ficou nervosa. Mas nós funcionamos aqui de uma forma, é Deus na frente. Aleluia. Aleluia. O irmão estudou um pouco, a irmã tem o conhecimento dela, né? Eu fico mais aguardando em Deus, porque a gente começa aqui como o de costume, né? Né? Se abre com louvor, tudo aquilo ali. Começa-se então, e Deus vai dando através do chat, né? A irmã Mene, alguma coisa, o irmão que está participando, o outro jovem. E nós vamos ver que Deus vai conduzindo então a que todos entendam o fundamento do tema, né? Porque se nós estamos com esse tema de criatividade é porque Deus está vendo jovens que estão desanimados, que até têm a criatividade, mas não querem botar em prática. É verdade. Porque a ideia, irmã não consegue colocar em prática, né? Exatamente. O que o provérbio diz, né? Não me levem a mal, irmãos. Mas que o preguiçoso, ele esconde as mãos debaixo dos seus seios, porque é muito enfado a levar a boca. Misericórdia. Então, assim, o que Deus me fala? Que muitas vezes nós queremos até trabalhar para o Senhor. Nós, quem sabe, até mesmo nos colocamos à disposição, mas nós não tomamos uma atitude. E Deus, o que Deus espera de nós como servos dele? Que nós venhamos tomar uma atitude. Debaixo da determinação de Deus, debaixo da atividade que nos é proposta também, obviamente, não deixando as nossas obrigações de lado, mas começar a colocar a estratégia que o Espírito Santo tem nos levado a ter em prática, né? Nós vemos, por exemplo, José, ele era um jovem que Deus lhe deu um dom. A primeira criatividade, ele é um dom ele é um dom herdado ou desenvolvido. E José, ele recebeu um dom de Deus naquele momento, que era interpretar os sonhos. E Deus abriu uma porta para ele ali no capítulo 41 de Gênesis, que era para ele interpretar o sonho do faraó, através daquele dom que Deus havia lhe dado, né? E ele, apesar do dom que Deus lhe deu, Deus lhe abriu uma porta no mundo físico para que ele pudesse entrar. E ele não cruzou os braços. Talvez José pudesse ter interpretado o sonho do faraó e saído. Mas José interpretou o sonho do faraó e deu a solução para o faraó. Falou: faraó, nós temos que ter alguém que faça a administração do Egito. E aí Deus então usou aquela atitude, quando José se colocou à disposição de colocar ali em prática aquele plano, né? E não apenas de interpretar o sonho, mas de colocar em prática um plano para que aquele sonho não se concretizasse.
Deus abriu as portas para que ele virasse governador. Ele fosse porque agora nós vamos ver, quanta coisa teve que se criar para estocar a plantação dos anos de vacas gordas, né? Quanta criatividade teve que... Foi um estoque imenso, irmão. Penso que eles começaram ali, baixaram a cabeça, trabalharam, então... eu fico imaginando a engenharia, então, a gente vê aquelas pirâmides, né? A criatividade dos egípcios para criar coisas que... Eu vou dizer assim, até hoje não se sabe dizer como é que levantaram as pedras daquele lá, sem ter o Darcy Pacheco. Darcy Pacheco nem existia, eles fizeram aqueles negócios lá que não tem explicação. A criatividade, então, dos egípcios, então, e quem é que estava à frente ali daquele José, sendo liderado. Vamos fazer assim, quem sabe demarcou, foi lá. Uma mente criativa de José, eu fico imaginando, olha, é de ficar bobo, assim, com aquilo que Deus deu para José. Quem sabe não tem um José nos assistindo, né? Nos ouvindo nesta noite. Exatamente. Deus está dando a oportunidade, colocando nas mãos ali a oportunidade para desenvolver aquele talento. Deus espera que apenas que você coloque em prática o talento que Deus te deu. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou passar o chat aqui, depois eu já tenho mais umas coisinhas também. Tomara que eu não esqueça, né? Que às vezes eu começo a fazer uma coisa e esquece outra, né? Isso aí a minha esposa quer que o homem é assim, né? Se começa a fazer uma coisa, não consegue pensar outra, né? A mulher já se vira, né? Limpa a casa e não esquece nada. Nós temos aqui o Gideão, dando seu paz de Bagé aqui. Senhor, irmão Gideão. Gabriel, que é da Leopoldina ali. Gabriel Christopher, Deus na frente sempre. Aleluia. Graciela Antunes, que essa sim é da nossa área ali, nossa irmãzinha. Gideão Cero de Oliveira, glória a Deus. Marinês, paz, oração, união. Tainê Alves, paz, oração, união. Gisele Lourenço, paz, união. Irmãos amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Olha aí, já estamos abençoados já. Abençoe. Gideão Moraes também, Camacuã, Rio Grande do Sul. Isaac Santos, vamos usar uma corneta para evangelizar. É isso aí, ó. Aleluia. Olha, se tiver uma coisa mais é que na verdade a gente vê, quando tu vai no centro, às vezes tem uns evangelistas ali que tu vê que é diferente, né? Eles têm uma forma de evangelizar assim que chama, são criativos assim, de como evangelizar. E aí eu fico imaginando agora, tu imagina com a trombeta, então. Que coisa, né? Eu quero ver, irmão. Eu quero ver essa aí, né? Até eu vou junto. Até me encorajo para dar uns gritos na corneta aí, né? Como disse o irmão, a esposa e o filho vão. Nós vamos mesmo. Eu e a esposa vamos. Eu gosto. Na verdade, Deus me deu uma voz tão forte que nem precisa de corneta, eu acho. Aleluia. Tem que só abrir a boca, né? Às vezes dá um glória que os irmãos chegam a fazer assim, né? Não sai. O microfone também eu tenho dificuldade. Por exemplo, o microfone ele tá preparado para alguém que tem uma voz assim, daí chega o irmão Paulo, pá, já dá aquele... Aí eu já fico meio cuidando, será que o irmão vai baixar o volume lá, porque vai dar problema, né? Aí tu começa quietinho, mas daqui a pouco tu recebe uma glória de Deus e estoura tudo, né? A presença de Deus nesse lugar é grande. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha filha Amanda Barbosa, a minha netinha está aí, Amandinha. Tá aí, o vovô vai dar um tchau pra ela aí. Solecir, é nossa também ali, né? A Nara Ortiz, peço oração para o meu primo José Pedro Tanes Martins, está no hospital com câncer. Irmã Vanessa Antunes, Olíndio, irmão Olíndio, olha aí, presbítero Olíndio, glória a Deus pela vida do Senhor aí. Está orando, irmã Nara. Aleluia, nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho vamos orar. E agora, estamos no meio de jovens. Digamos se a irmã vai fazer uma reuniãozinha lá do coral. Como aparece, né, a criatividade do jovem, né? A gente pode fazer assim, assim, assim. Mas quando vê, eles desistem, né? Eles criam uma coisa bonita, eles mesmos já recuam. Né? Parece que é só um gás e para, né? E Deus não quer só um gás, Deus quer um gás e continua sempre. Então, vamos parar de ser menino às vezes, né? Porque na verdade, realmente, né, a gente teve a nossa reunião, a gente viu só como vem coisas na mente, né? Mas a criatividade, ela não pode parar naquela rodinha, ela tem que expandir. Aleluia. Né? A gente vê a igreja primitiva,
né, a criatividade que Deus deu e a condição de eles evangelizar. Irmão, a criatividade que Deus deu para os apóstolos lá, para aqueles que estavam cheios do Espírito Santo lá, irmão, era tremendo. E a criatividade, segundo o Espírito, segundo Deus, ela sempre vai gerar benefício para o ser humano ou para a obra em geral, né? E já a criatividade, segundo a vontade humana, ela causa destruição. Sim. Nós vemos, por exemplo, a criatividade de Arão. A criatividade de Arão foi qual ali em Gênesis 32? Criar um bezerro de ouro. Ele teve uma ideia de criar um deus ali, né? Na verdade, solicitaram que ele o fizesse, porém ele teve a criatividade de criar aquele bezerro de ouro, o que foi totalmente reprovado por Deus naquele momento. Então a vontade humana, ela tem que, muitas vezes a criatividade humana, ela tem que passar pelo crivo de Deus, pela peneira do Senhor, para poder ser implementada, no caso. É verdade, né? A gente vê tantas coisas que a Bíblia mostra, assim, de personagens, né, que foram criativos para o mal, né? Uma mente criativa para ensinar alguma coisa para o povo de Deus pecar. A gente vê o diabo, né? Agora nós vamos entrar no critério do diabo. O diabo está ali, ele está soprando nos ouvidos, né? De como fazer algo assim, né? E tantas coisas, às vezes, né? Uma criatividade, às vezes, que vai trazer um malefício para a própria juventude, né? Muitos malefícios. Né? Tem criatividade que ela não faz bem. Né? Por isso que a gente fala assim, vou levar a juventude para passear em tal lugar, lá, aquela criatividade boa, mas aquilo ali, ó, é um perigo. Tem que vigiar muito. Tem que ter muita vigilância, porque a gente sabe, né, que assim como estamos no Espírito, né, o próprio Jesus disse lá, né, olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a criatividade, ela tem que ter uma situação ou para uma profissão. Eu tive uma cliente semana, ela me ligou, segunda-feira atendi, ela me disse, Paulo, quebrou, ela disse, estragou a minha janela, e eu fui com uma coisa na mente, e eu cheguei lá, ela outra, era um calço da janela que quebrou, uma janela de enrolar, uma persiana, e eu olhei na minha maleta, né, que eu tive uma visita de um larápio, de um ladrão, né, roubou minha maleta de ferramenta, me deixou, né, mas faz parte, né? E eu, misericórdia, eu tive que criar na hora, irmão, e graças a Deus eu tinha 2 suportes ali, eu consegui dobrar um ferro, e já tinha outro ferro, tinha um furo pronto já, né, então, quer dizer, eu criei na hora ali, e saí tão feliz de lá, coisa boa. Coisa boa é a sabedoria que Deus dá pra gente criar alguma coisa para se defender, para ganhar o dia a dia. Aleluia. Eu criei uma peça ali, mas não tô falando para exaltar, não, mas Deus me dá essa condição de criar algo. Eu comentava ontem com a irmã Giovana falando que Deus está me dando um norte para uma profissão. E é justamente o que eu vou ter que usar? Criatividade. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu vou fazer... Amém. Vamos fazer oração pelos nossos irmãos, né, que estão pedindo aqui, né? Irmã Elza também está pedindo oração ali pelos seus filhos. E me ajuda aí, irmã, né? Porque vai mesmo de óculos com isso aqui, eu fico... Para que eles voltem pro primeiro amor. A irmã Ana Paula também... Já foram todos que buscavam almas para Jesus e hoje estão afastados. Sou mãe e nunca desisto deles, pois creio na volta deles. Glórias a Deus. Irmã Elza. Nunca deve desistir das almas, aleluia. Irmã Elza, não desista, se os irmãos me permitirem, até compartilhar um testemunho. A minha mãe, a irmã Rosane Costa, tem 4 filhos. E eu fiquei 10 anos afastado dos caminhos do Senhor. Num período em que eu tenho certeza que a minha mãe, muitas vezes, irmã Elza, chorou, orou, fez vigílias, consagrações pela minha vida, pela vida da irmã Ana Paula, pela vida da irmã Roberta. E Deus sempre falou para ela que os filhos delas voltariam aos caminhos do Senhor. E Deus vai trabalhando aos pouquinhos, irmã Elza. Fica firme na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele vai lhe abençoar e Ele vai trazer os seus filhos novamente. Não desista e continue orando, e nós estaremos orando pela irmã também. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar então, aproveitar, irmã, nos leva em oração, irmã, irmão, os dois juntos aí já.
Senhor Deus, na tua presença, Senhor, estamos levando, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui neste momento, participando, Senhor, conosco desta videochamada, Senhor, deste vídeo que está acontecendo, Senhor, em âmbito ao vivo, Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor venha, Pai, aleluia, abençoar a cada irmão, a cada irmã, Senhor, na sua necessidade, Senhor, dar suporte, Senhor, e fortalecimento naquele ponto, Senhor, em que está fraco, que o Senhor venha alcançar, Senhor, esta vida, que o Senhor venha, Senhor, aleluia, em nome de Jesus Cristo, aleluia, providenciar, Senhor, a salvação na casa deste irmão e na casa desta irmã, que o Senhor venha, Senhor, aleluia, na vida da irmã Elza, alcançar os seus filhos, que o Senhor venha abrir, Senhor, a porta da salvação, Senhor, para eles, e eles possam retornar, Senhor, ao teu amor, e eles possam retornar, Senhor, à comunhão com a tua casa, Senhor, e com os teus filhos que estamos aqui, de braços abertos, e aguardando, Senhor. Abre, Senhor, a oportunidade do evangelismo, Senhor, na vida destas pessoas, Senhor. Quebranta, Senhor, o coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar, Senhor, aleluia, sobre a mente deste irmão, a mente desta irmã, a virtude do teu Espírito, a sabedoria, aleluia, deste irmão que está, quem sabe, desanimado, quem sabe pensando, Senhor, que não tem, Senhor, na sua vida inteligência, Senhor, e sabedoria, que o Senhor venha distribuir, porque a tua palavra diz que a tudo o Senhor dá liberalmente, e o Senhor não lança em rosto, Senhor, aleluia. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus que agia lá na vida dos profetas, e o Senhor é o mesmo Deus que agia na vida dos apóstolos, e o Senhor continua agindo, Senhor, nas nossas vidas, e somos testemunhos, Senhor, aleluia, da tua palavra, e de que o Senhor trabalha, Senhor, nas vidas, e que o Senhor resgata, Senhor, deste mundo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos. Glórias a Deus. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. Estamos então Aleluia. com a nossa live aí, com o nosso tema criatividade, Glória a Deus. Aleluia. né, tentando levar para os irmãos a necessidade de se pensar nisso. Porque quem sabe quantos jovens estão até, eu não digo desassistidos, mas meio se sentindo desamparados, assim, né? E a gente sabe quando um jovem está afastado, o que passa pela mente, a gente já passou, né? Porque em situações em nossas vidas a gente acaba se recuando. O irmão já teve uma experiência de sair, né? Nós pedimos ao Senhor, né? Como é que saiu? Como saiu, né? O que começou a vir na mente? O que mais fluiu na mente? Qual foi? E a oportunidade de criar uma coisa para sair a gente tem, né? Mas aquela situação parece que não vai mudar, então a tendência vai deixando aos pouquinhos, né? Eu falei ontem para os irmãos, eu fico triste de ver alguns jovens que alguns anos atrás estavam comigo aí, eram crentes, né? Jovenzinhas que eram mulheres de Deus e agora estão afastadas, né? Estão tristonhas, estão na igreja ainda, mas não tem mais aquele pique, né? Parece que tudo parou ali, né? Mas nós estamos aqui dizendo que se for criativo, e até na oração, às vezes a gente pensa que a nossa mente ela tem que criar uma forma de orar, né? Criar uma forma de se defender, né? Porque pode ver, se nós criamos, né, permitimos que a nossa mente crie uma situação para ser afastada até da liderança, né? Para ser afastada, não, eu quero ficar longe da irmã, então a mente começa a criar uma coisa. Então nós temos que procurar criar a mente para nos aproximar, né? Anular às vezes qualquer pensamento, qualquer sofismo, qualquer coisa que vem de fora. A gente vê e sabe como o diabo age. Ele lança a sua seta ali e aquela seta vai criando vida, né? Vai criando vida. Daqui a pouco aquele engano se torna uma realidade para a pessoa, e a criatividade que ela pode ter para sair dali tem que sair. Precisa sair desse estado, então tem que ser criativo, tem que ser. Como é que eu vou orar? Né, a gente tem, eu ficava louco com um jovenzinho que ele não, eu via ele decaindo, ele não tinha nenhuma mente criativa para orar, para buscar a Deus, porque para buscarmos Deus nós temos que ser sinceros com Deus. A nossa oração começa aí, uma intimidade com Deus, então temos que criar uma forma de chegar em Deus, né? E a experiência com Deus, irmão Paulo Gerard, é uma coisa essencial para o cristão, né?
Eu sempre que eu converso com os jovens e sempre que eu tenho a oportunidade de estar com os jovens ministrando algum ensino, até mesmo em algumas pregações o Senhor já nos levou a abordar este assunto, acerca da necessidade de nós termos uma experiência com Deus. Porque o crente, quando ele não tem uma experiência com Deus, ele acaba entrando em situações onde existem conflitos dentro dele. Por quê? Por falta de conhecer a Deus. Ele já ouviu falar. Sabe a história do eu conheço porque eu já ouvi falar. Era Jó. Já tinha ouvido falar de Deus. Diz, o que ele precisava? Ele precisava ter um encontro verdadeiro com Deus. Aleluia! Ele precisava ter um encontro verdadeiro com Deus. Ele precisava chegar e falar, Senhor, eu não quero mais, Senhor, só apenas ouvir falar, ouvir pregar sobre Ti. Eu quero que o Senhor venha e tenha um encontro comigo, Senhor. Não um encontro que eu almejo. Eu não quero que o Senhor desça com os Teus anjos sobre o meu quarto e faça uma revolução. Eu quero que o Senhor tenha comigo uma experiência que o Senhor queira ter. Porque muitas vezes nós minimizamos, nós encaixotamos, aleluia, com os nossos pensamentos o agir de Deus na nossa vida. Nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. E Deus muitas vezes ele quer ter uma experiência extraordinária. Eu lembro que em diversas vezes durante minha trajetória eu orava para que o Senhor tivesse uma determinada experiência comigo. E eu engessei Deus naquela experiência, mas não era a experiência que Deus queria ter comigo. Deus não queria me dar aquela experiência. E em alguns anos atrás eu tive uma experiência que, pelo tempo, nós não vamos conseguir falar aqui, mas foi uma experiência que eu fiquei por algumas semanas que eu não conseguia ser eu mesmo. Eu era uma pessoa totalmente diferente. Aleluia. Deus trabalhou tão forte na minha vida, com a experiência que Ele quis ter comigo, que quando eu tive aquela experiência eu entendi que o que eu precisava ter orado antes era, Senhor, tenha uma experiência comigo, aquela que o Senhor quiser ter, não a que eu quero ter, Senhor. Irmão, aleluia. Uma das experiências que eu tive também com Deus foi nessa forma. Quando a gente é muito jovem, a gente quer que Deus fale com nós de uma forma que a gente quer e ponto final, né? Mas quando a gente começa a amadurecer na presença de Deus, a gente começa a deixar nas mãos de Deus essa experiência. E eu me lembro que agora, quando faz 4 anos que eu voltei para a presença de Deus, em 2019, eu falei para o Senhor, eu fui para um retiro de 2018 e lá eu voltei para Jesus, no retiro da juventude. E no 2019 eu levei uma jovem junto comigo, que era de outro ministério, e eu disse, Senhor, eu vou para esse retiro, mas eu quero sair de lá com uma experiência nova, eu quero sair de lá diferente. E lá Deus me entregou várias profecias dizendo que naquele dia, naquele retiro eu teria uma nova experiência com Deus. E quando foi no último dia do retiro, quem foi nesse retiro sabe o que foi esse retiro, né? O último retiro que nós tivemos da juventude. Geral? Foi uma experiência geral extraordinária que eu tive com Deus. Lajeado, né? Foi em Lajeado. Lajeado, isso. Foi maravilhoso. Santa Cruz. Não foi Santa Cruz? Não, Santa Cruz nós íamos. Seria esse próximo, é verdade. Nós íamos, não, foi. Não sei se os irmãos lembram, a gente ficou das 5 horas até as 11 horas da noite só numa glória. Foi uma glória de Deus extraordinária. Foi jovens batizados com o Espírito Santo, foi muitos jovens que nem conheciam Deus, que saíram de lá transformados. Mas a gente tem que se dispor a conhecer coisas novas de Deus, a pedir essa criatividade para Deus. Né? Glória a Deus. Agora eu me lembrei, né? Porque eu tive ouvindo o testemunho do nosso presbítero Wilson ali, que é o líder geral ali da Leopoldina. E ele mencionava então que quando ele se converteu, ele era jogador de futebol, o pai dele investia, ele se converteu, já começou a ter problema, né? E aí começou, Deus foi dando uma mente criativa para ganhar o pai dele, pelo menos para terminar, né? Aí o que ele fazia? Ele chegava cedo, o pai dele chegava cansado, de que ele pegava os chinelos, o pai dele levava, né? E aquilo ali foi quebrando, então Deus foi dando criatividade para ele quebrar uma dificuldade dentro do lar. Então, olha só, aqui tem a Ana Júlia, né? Eu vi a Ana Júlia aqui, ó. Peço oração para meus pais, Alessandro e Eliezer, para tomar uma decisão com Jesus. Olha só, às vezes a criatividade está aí, né? Seja um canal de bênção para eles, ser criativo,
né? Procurar servir os pais, e aí até constranger eles. Porque, irmão, uma atitude boa constrange. A gente falou ontem, na nossa reunião, a respeito do abraço, né? E demonstra a diferença, né? Sim. Tu imagina, tu vai dar um abraço, né? Tu imagina? Eu até brinco, a minha esposa é bem fechada, quando ela vem dar um beijo, eu penso, conta, né? Será que tá vindo um boleto? Será que vai vir uma coisa? Eu brinco com ela. Deixa eu ver se a minha carteira... Deixa eu ver. Ela tá vendo aqui, vou ficar sem janta hoje. A minha esposa tá aqui, glória a Deus. Então, a gente vê aquela atitude assim que chama atenção. Então, o jovem tem algum problema em casa, os pais não estão servindo, o jovem quer servir. Então, seja criativo, seja um servo para teus pais, né? Sirva eles com todo amor e carinho, seja criativo, e tu vai ver que Deus vai fazer alguma coisa. Mas... Aleluia. Ter a criatividade é botar para funcionar a cabeça. Se tu imagina assim, eu tenho um projeto, meu irmão, de criar um carro elétrico. Aleluia. Não se pasme, senhora, eu se encostar com o carro ali e dizer que é de Deus, eu vou rir. Deixa a irmã Ana Paula falar, eu nem vou falar nada. O irmão Lucas há anos vem falando, eu vou construir um carro. Olha, ó. Exatamente, porque os postos, claro. E eu sou estudante de engenharia elétrica. Então, olha aí, estamos juntando aqui eu sou meio louco da cabeça, né? Porque, olha, é loucura. Eu vou dizer para os irmãos aqui, ó, não tenho muito estudo, mas Deus deu uma mente, porque era uma mente que era usada, era criatividade para o crime. Aleluia. Mas Deus transformou. Eu vou dizer uma coisa, estelionatário, tá vendo um estelionatário. O que o estelionatário? Ele tem que criar a partir daquilo que já existe, né? Ele tem que criar coisas e ganhar dinheiro. Então eu tinha essa condição, só que a conversão ela trouxe então uma mente saudável. Então a Bíblia diz que a mente renovada, glória a Deus, eu tenho que continuar criando coisas pro bem. Eu posso criar, que nós fizemos na reunião, criar algo para mim? Não, em prol de um trabalho, algo assim que é necessário. Então, a criatividade, para Deus, ela tem um valor imenso, meu irmão. Então, quem sabe nós vamos ser sócios. Pedido no WhatsApp? Pedido no WhatsApp. Tá aqui? Consegue abrir, irmão? Então a gente está nessa questão aí, ó. O senhor tem esse pensamento, eu também tenho de criar. Irmão, não tem noção que eu já fiz já, né? Só que eu também não posso, agora nós vamos entrar, eu não posso também me voltar a criar alguma coisa e esquecer de Deus. Aleluia. Né? Às vezes a pessoa que tem um projeto vai criar, esquece de Deus, já não vai no culto, sabe, e fica fixado naquele ali, porque não sei o que, e daqui a pouco aparece propósito, porque sempre vai ter um interessado no teu projeto, irmão. O meu projeto, se vê, a pessoa olha, tem gente que vai querer investir em mim, irmão. É verdade. E aí vai ter mais recursos ainda para te continuar criando, assim, até o quê? Até tu se desviar. Quantos jovens tiveram oportunidade, foram criativos, tiveram uma mente brilhante, e o que aconteceu? Eles tiveram a oportunidade, alguém investiu e eles esqueceram de Deus. Aí hoje não dá ir no culto, porque eu tenho a reunião tal. Não, hoje é um dia muito importante, eu não posso perder lá, né? Vai estar o presidente da empresa tal lá, vai estar o fulano, e esquece de Deus. Então essa criatividade que começou devagarzinho, né? Que foi criando, quem sabe até orou, Deus me dá, mas ele foi indo, né? Só que nós vemos que na nossa criatividade pode se atravessar aquele que faz com que o projeto vá para outro lado. Aleluia, nós temos uns pedidos de oração aqui no WhatsApp sem o nome, mas nós podemos falar os pedidos. Sim, né? sim. Paz do Senhor, peço oração em favor de Anderson Rocha, que amanhã vai fazer cirurgia para tirar um tumor no rim. Deus vai estar dando graça para esse moço, então. Também peço oração por Eliezer e Cristiane sobre o casamento, para que Deus restaura. É isso aí, vamos daqui a pouquinho mais, a gente com certeza vem mais pedidos aqui no chat, né? Maria Regina Veloso dos Santos e família. Rayane Gisele Lima, Itaiana Alessandra Souza e Jéssica Almeida. Peço oração para mim, Magda Roseli Veloso dos Santos. Estou acamada. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmã Magda. Vamos estar orando. Depois, daqui a pouco mais, nós juntamos mais alguns pedidos de oração, hein?
Eu vou pedir agora, irmã Ana, que a gente faça uma troca ali. Eu vou pegar a irmã um pouquinho. Ela está assim, ó, quase com medo. Irmã, quase com medo. Aleluia. Mas fica tranquila aí que nós vamos conduzir aí com o máximo que vai acontecer. Estamos ao vivo aqui, já aconteceu comigo de errar, falar alguma coisa, é normal. Os irmãos que estão videologados entendem, né, que é ao vivo, não tem como dar marcha ré, né? Falou, tá falado, mas a gente sabe que a irmã, ela faz um excelente trabalho ali, eu acompanho, né, as artes, a parte que cabe a irmã ali, amém. Aí então a irmã Valquíria dá só aquele fecha a tela e abre a tela e tudo está normal, em questão de segundos está resolvido. Glória a Deus. Deus na frente, Deus na frente, Estamos de volta aí com o nosso truque ali. Olha só, isso aí é tudo criatividade, né? Eu me recordo, irmã Valquíria, que quando comecei a fazer as lives era diferente, né? E depois ela foi aprimorando, né? A mente foi se criando, ela foi se organizando aquele. Hoje está muito organizado, assim. E eu creio, minha irmã, que ainda vai melhorar muito mais, né? Porque se tá bom, a gente pode deixar mais bom ainda. Não pode cair para trás, voltar, né? Nós temos que... É mesmo que a conversão, né? Pode até dar problema, mas tem que continuar andando. Aleluia. Então, irmã, seu nome? Giovana, eu tenho dificuldade no nome, assim, eu esqueço. E a senhora é responsável, então, pela parte de comunicação? Sim, pilar de comunicação. Pilar de comunicação. O que faz o pilar de comunicação na área? Artes. Que mais? Só arte? Só arte. Tá. Arte Por e divulgação, né? Arte e divulgação dos trabalhos, né? A irmã faz divulgação dos trabalhos através da arte, através do compartilhamento nos grupos. E como é que a irmã cria as artes? Como é que tu tem lá, tal... Porque eu vejo todos os dias tem uma arte nova, né? Sim. Já teve que repetir porque não teve criatividade ou até agora ainda não? Não. Olha só. É interessante, né, irmão? Quanto tempo já faz uma arte? A arte faz alguns meses. Pois é, olha só, irmão, faz alguns meses e não precisou repetir. É sinal que a criatividade ela vem vindo, ela vai surgindo, né? E é uma necessidade, né? Ontem conversava com o irmão a respeito da necessidade, né, de usar esses talentos, usar essas criatividades, né, para o que? Benefício dos irmãos, porque tem muitos jovens que eles falam, o que eu vou fazer na igreja? Tem uns que falam, não sei cantar, não consigo, mas às vezes ele é criativo nessas questões aí, então ele pode se encaixar nesse departamento. Aleluia, né? E o jovem muitas vezes, principalmente quando o jovem ele é bem moço, ele tem bastante contato com a tecnologia e acaba que ele já tem algum conhecimento em alguma área. Sim. Né? Nós já temos uma vida antes de nós até mesmo nascermos, né? A nossa vida ela nasce lá quando nossos pais se conhecem. E até interessante porque nós somos 25% mãe, 25% pai, 50% nós. Né? E Deus então ele vai trabalhando nesse nós. Aleluia. E então todas as determinações que os nossos pais nos impõem durante o dia a dia é o que vai transformando o nosso caráter. E isso contribui muito, não só para a nossa criatividade, como para o nosso desempenho profissional, até mesmo no ambiente ali dentro da igreja com os irmãos, né? Tem jovens que são um pouco mais reclusos, eles são mais, como é que eu posso me expressar melhor? Eles são mais tímidos, né? E esse jovem que nós temos que resgatar, nós temos que encontrar ali uma atividade que ele possa desenvolver, que ele possa trabalhar e ele possa encontrar o seu papel dentro da igreja, né? Porque na igreja existe muito trabalho e existem muitas pessoas que fazem muitos trabalhos e acabam ficando sobrecarregadas, mas não é porque o irmão quer fazer todos os trabalhos, não, é exatamente porque algum jovem ainda não encontrou o seu papel dentro da igreja. Alguém está deixando de fazer aquilo ali, então sinal que e aí realmente você fala a sobrecarga e às vezes está aí, né? Por exemplo, nós estamos conversando hoje, eu creio que a mente da irmã a Giovana, isso? Olha aí, acertei.
ela vai melhorando cada vez mais, né? Porque agora eu vou fazer uma pergunta. Precisa de um bom computador para fazer isso aí? Não. Precisa de quê? Criatividade. Aleluia. Olha só, então às vezes o jovem diz, se eu tivesse um computador de 1 tera, se eu tivesse não sei quantos, não sei o que, não sei o que. SSD. Vai falando aí, pode falar, eu não entendo muito aí, né? Aleluia. A irmã Ana Paula, inclusive a irmã Ana Paula que está conosco ali na reservada, ela estuda, ela está já na fase final da sua faculdade de TI, e ela programa, Deus ensinou ela a programar com um computador bem... teve que ser criativa mesmo, aprendeu a programar com um computador muito, 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 muito básico, né? Pois é, então, por isso que a gente está dizendo, aí depende, tem gente que tem vontade de fazer, né, mas aí fica preso nessa questão, tem que ter um computador bom, se eu tivesse, não sei o que. Se tu ficar dizendo se eu tivesse, daqui a pouco tu vai ter 50 anos e vai estar só com a vontade ali, né? Não praticou, então começa a criar com o que tem. Às vezes não tem recurso, mas aí tu imagina, tu começa a criar o que tem, daqui a pouco o recurso vem. Se nós vamos olhar para dentro da tecnologia, assim, vou abrir para os irmãos, desde os primeiros retiros. A primeira tecnologia que teve para o primeiro retiro de jovem, né, da segunda foi melhorando, do terceiro... foi dando sabedoria. Foi dando sabedoria, foi melhorando tudo, mas tudo que tinha que fazer o retiro. E é o que tem. É a câmera que tem, isso que tem, né? Daí o evangelista foi no trabalho, nós precisamos comprar um computador assim, custa tanto. Mas se trabalhou sem esse computador antes. Aí diz, então o evangelista estava falando, não, ele estava dizendo que é a necessidade, porque a criatividade dos irmãos é tanta, a criatividade dos nossos jovens que estão aí na parte de comunicação é tão criativa, irmão, é uma criatividade que tu fica bobo às vezes. Tu vê uma mídia, tu vê uma arte, tu entende o que aquela arte quer dizer. Então, assim, aquilo lá é profundo, não é uma artezinha qualquer, não, é algo profundo de Deus que está ali e foi feito por quem? Pelos nossos irmãos criativos. Teve algum tema, irmã? Claro. Teve algum tema que foi difícil criar? Não. Tudo é fácil. Misericórdia, olha aí, irmão, tudo é fácil. Aleluia. Só tem que ter o quê? Força de vontade, irmão. É isso? Gostei dele, mas dá mais espaço para nós conversar, né? Aleluia. Se divulgar um pouco. Não, até a irmã Giovana, ela pode nos deixar mais a par, até passar para os jovens isso, porque muito do trabalho da comunicação ele pode ser feito pelo próprio celular, né? Praticamente todos os jovens têm um celular hoje com um smartphone. Eu acho até, irmão, que tem muito mais recurso com o computador hoje, né? Sim. Pode ter um aplicativo que tu quiser, tu bota aqui, tu faz o que quer, né? Tinha um médico esses dias, eu acertei um trabalho com ele me ensinou, bota aí, porque aí tu vai fazer no cartão, né? Ele disse, não, tu nem precisa da tua máquina, tu bota o aplicativo tal aí, que tu calcula o juro da tua máquina, a gente dá tudo prontinho, de olha aí. Então tu vê só, né, hoje a gente tem, então, só que muitas vezes a gente usa isso aqui para qualquer outra coisa, menos para criar algo para edificação, né? É verdade. Né, meu irmão? Isso aqui hoje é um perigo. Quantos pais de jovens já arrancaram dos filhos o celular? Por quê? Que será que tiraram? Porque eles não estão sendo criativos com o celular para o bem. Eles estão deixando ser levados por coisas que não são boas. Então é hora dessa mente criativa aí. E eu digo que tem muitos jovens que são muito criativos, muito inteligentes, que Deus deu uma inteligência tremenda. E eles não estão conseguindo usar essa inteligência justamente porque eles estão freados em coisas que não é para estar... não é para estar vendo, não é para estar acessando. Nós temos hoje uma internet, então, meu, a internet está terrível. A gente quer ver algo santo, algo que tenha santidade, daqui a pouco o rodapé do teu computador já vem uma coisa que é terrível, né? Daqui a pouco do lado tem um computador, tu não controla aquilo ali, tu é obrigado a ver a tela ali, tu pode encher a tela, ele vai ocupar, eu abro aqui a minha Bíblia online para ler, o rodapé não é meu, é um sistema que está ali, né? Então tu vê só, eu estou rodeado de coisas para pecar. E também o pior, muitas vezes, até no acesso com relação à internet, né? Isso nós devemos pedir sempre sabedoria para Deus, porque existem coisas boas na internet, e existem coisas muito más, e existem coisas disfarçadas de boas na internet. Então existem pseudo-estudos, pessoas que
que de repente começam a ter novas revelações e falar, esse agora é a nova verdade. Olha, eu faz 29 anos, dia 25 de junho, que eu sou cristão. E nesse tempo todo, eu sempre ouvi as pessoas falando que tinha uma nova revelação que não existia nunca no mundo. Que nunca foi passada, um livro que de repente se perdeu. De repente, um pseudepígrafo, uma nova carta que havia sido endereçada e havia se perdido. Sempre existe alguma coisa nova para tentar fazer a pessoa que está procurando estudos sérios encontrar caminhos errôneos que levam para outros lados, né? Existem até alguns estudos que nem vale a pena nós mencionarmos aqui, mas que vão acabar levando o jovem para o engano de vez de levar para a realidade. Só existe hoje uma verdade no mundo. E essa aqui. Exatamente. É a única verdade que eu conheço. Porque agora o senhor falou quantas pessoas aí que vamos dizer, quanto as pessoas querem entender um tipo de assunto e elas vão procurar onde? Na internet. Vão procurar na internet. E a dona internet, né, que nós estamos usando agora, o YouTube está na internet, então ela tem uma seleta condição de explicar aquilo ali do jeito errado. Exatamente. E o pior é que assim, as pessoas, quando elas procuram retirar, extrair, inclusive até mesmo trechos de pregação, né? Isolar. Exato. Elas isolam algum termo bíblico e procuram trabalhar em cima da verdade ali, mas num termo que foi totalmente isolado do contexto bíblico, né? E não procuram entender a intenção do autor da obra, né? Que toda essa obra de 66 livros aqui, ela teve um autor. É uma enciclopédia. Teve só um autor. Várias pessoas escreveram, mas um só foi o autor, que foi Deus. Aleluia. E ninguém contesta isso aí, né? Pode falar aqui. Ninguém contesta. Não existe uma contradição de Gênesis ao Apocalipse, não existe uma contradição bíblica. Então, o que o jovem ele deve procurar entender? Que a sua criatividade para encontrar novos caminhos, novos estudos, não pode passar por se colocar de contra a palavra de Deus. O jovem ele deve procurar entender, o jovem cristão ele deve procurar entender que ele está numa sociedade, num mundo que tem o objetivo de retirar ele dali. E se ele não tiver a criatividade, se ele não tiver a sabedoria, se ele não tiver o discernimento do Espírito, ele pode acabar caindo numa armadilha. Agora, qual foi a criatividade que ali, quando a Babilônia levou cativo ali os melhores, os nobres, qual foi a criatividade daqueles jovens? Não se contaminar. E aí tiveram que passar pelo crivo, né? Daí chegou lá, não, se vocês não comer, vai ficar ruim pra mim. Disse, não, vamos fazer um teste aí, né? Foi feito o teste. Eles foram aprovados por aquele homem, porque Deus estava naquele negócio. Então a criatividade deles foi, não podemos nos contaminar. E para isso, para não poder se contaminar, eu tenho que dizer, não vou nessa. Até se nós analisarmos essa passagem, se você pegar, por exemplo, eles não estavam ali naquele momento amando de Deus para fazer aquela prova com o eunuco. Mas foi ali naquele momento quando Daniel se propôs a estar na presença de Deus e falar, olha, eu não me contaminarei. Diante disto, eu vou pegar e iremos apenas nos alimentar das coisas que não foram sacrificadas. E Deus, vendo aquela situação ali, com certeza Deus trabalhou a favor daquela. A favor, exatamente, por isso que eu digo, né? Deus na frente no Deus negócio ali. Na frente daquele. Exatamente, então a criatividade às vezes é não ir naquela forma, porque se a gente tem a Bíblia, claro, eu vejo que o erro de muitos jovens é porque eles não têm o conhecimento bíblico. Tem jovem que é tão criativo, mas eles não entram na questão de ler Bíblia e de buscar entender a palavra. Então eles são enganados, né? Eles têm uma criatividade boa, mas daqui a pouco ela é roubada lá no final, lá, porque justamente a gente tem que conhecer as Escrituras. O próprio Jesus disse, e também, né, agora eu me lembro qual dos livros que fala que meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Então a gente vê que
a gente é criativo, tudo aquilo, mas se a gente não tem uma vida de leitura, né? Eu vejo todos os dias tem leitura, né, mano? Nas artes que a irmã ali, eu acompanho. Todos os dias tem ali, né, a sua arte. Ó, hoje é o livro, como é que é? Livro de Atos. Sempre tem um livro que está ali, né, para leitura de um capítulo. Então todo dia é feito, então foi criado então um sistema para que o jovem leia, nem que seja um capítulo por dia. Por que se chegou, né, que se criou isso aí? Porque foi identificado que o jovem, se não der uma empurradinha, ele não lê. É ou não é, irmão? É verdade. Se não sacudir o jovem, ele não lê a Bíblia. O dia passa, é rápido, e às vezes a criatividade é tanta para isso, e a amizade é isso e aquilo, e não tem tempo para ler. Então o departamento de comunicação criou uma forma para que pelo menos um capítulo eles leiam. Né? E é obrigado a botar lá missão cumprida? No final? Não? Glória a Deus. Porque, e aí eu vejo que alguns colocam missão cumprida, né? Então eu fico acompanhando, às vezes, Eu acho importante missão cumprida que incentiva os outros jovens a ler, né? Sim. Até hoje que eu posso entrar nessa aí e ler. Aleluia. Vou entrar nessa aí, então. Todo dia eu vou ler aquele capítulo ali, né? Vou botar a missão cumprida ali. Vou dar o exemplo ali, né? Porque é tão importante, né, irmã Giovana, que a arte também, ela tem uma essência, né? Não é só mas aquela arte, ela tem vida, né? Eu creio que a senhora entende isso aí, né? Que faz que aquilo ali gera uma vida, assim, todo dia ela chega, ali, eu não me lembro que horas a senhora posta. De manhã. De madrugada, né? De manhã cedo. Não, às vezes esse dia acho que era 6 e pouco, aí meu celular tocou. Acordei, né? Acordei com aquilo ali, mas foi bom, né? Então eu vejo que já está disponível, então, pela manhã. Sim. Né, para os jovens já, se tem alguma ocupação, né? Lê, então, pegou e já leu. Que já acorda cedo, já vai ler. Acorda e vai ler, já vira um hábito, né? A gente sabe que tudo que a gente, aí pegando quase 30 dias, nós vamos ter um hábito de leitura diária. Então, e quem é que criou essa da onde surgiu, irmã? É o nosso antigo líder. Irmão Vantuí. Ele levantou esse pilar. E aí eu já fazia algumas, né? Daí eu mandava pra ele. Sim. Aí ele, vou te colocar então. Olha aí. Aleluia. É Deus. E partiu da irmã ter uma atitude de fazer as primeiras artes e encaminhar, né? Muitas vezes nós pensamos assim, mas ninguém me chamou para fazer isso. Mas é porque não sabe que tu tá à disposição para fazer aquilo, sabe? Então se coloca à disposição, da liderança, coloca a mão no arado, né? E aí Deus vai dando o trabalho para realizar. E irmão Giovanni, ele faz bem isso também. Eu queria que faz bem, né? Essa participação aí, né? Sim. Quer dizer, de repente os irmãos até sabem que é a irmã que faz toda essa arte, todo esse trabalho. Mas quem sabe muitos não sabem, né? Eu não sabia. Eu tinha em mente outra pessoa que estava em mente, assim, eu ficava pensando assim, né? Tanto que ontem eu comentei com o irmão Lucas que eu vou usar esse pilar pra gente fazer trabalho, né? E a senhora se prepara. Se prepare que vai chegar bomba aí, né? Vai ter que criar mais, né? Mais porque nós precisamos de jovens criativos. Jovens que digam sim para Deus. Às vezes o jovem tá lá, ele não consegue, tem que dizer sim para Deus. Né? Se vai pro louvor, tem que dizer sim para Deus, sim, Deus, né? Eis-me aqui. Ser criativo no dia a dia, né? Porque, meus irmãos, se nós não formos criativos, o sistema nos consome. O sistema é mentiroso. O sistema é fofoqueiro. O sistema, assim, é um monte de adjetivo aí que ele quer que tu minta. Ele quer que tu proclame as fofocas que estão girando aí, né? Às vezes tem crente que tem mais conhecimento das fofocas do que a própria palavra de Deus, né? Sabe tudo que está rodando o mundo todo, e se perguntar onde é que Jesus chorou, ele vai dizer, lá em Atos do Apóstolo, lá, né? Vai te perguntar, Jesus chorou? Mas quando? Quando que eu não vi, né? Quem sabe vai sair essa questão aí. Então, uma mente criativa para Deus, essa a nossa proposta da programação hoje.
Quem sabe a irmã nem imaginava, né? Imaginava que seria assim o programa? Não, né? Porque a mente dela não alcançou o objetivo e nem a minha, porque, sinceramente, irmão Lucas, o tema vem à mente. Aleluia. Deus fala comigo através do tema e eu fico pensando em agora. Mas eu fico na expectativa, né? Eu digo, daqui a pouco o estopim da programação, do tema, ele vem do chat. Outro dia nós estávamos com o tema do Templo do Espírito Santo. E até então a gente falando. Mas daqui a pouco o irmão Elias, até ele está nos vendo aí, Elias Daniel da Glória ali, veio e falou em alimentação. E eu vi que era aquilo ali que Deus queria falar sobre o cuidado com o templo através da alimentação, né? Meu irmão. E o irmão saiu com uma mensagem, aí Deus já me deu alguma coisa. A outra irmã já pegou um pouco assim, e os irmãos daqui a pouco assim, aquilo ali no mundo espiritual causou um efeito, porque a gente pensa tanto tempo do Espírito Santo e às vezes a questão está na alimentação. Então Deus deu uma criatividade para nós aquele dia ali de imaginar as coisas e levar assim, porque nós temos que ter a criatividade e usar a nossa mente para fazer o bem. E até com relação à criatividade, eu vinha esta semana ainda conversando com a minha esposa, irmã Mayara, sobre o que eu via de necessidade de nós alcançarmos muitos jovens que nós não temos essa possibilidade. Mas como assim, irmão Lucas? Explica melhor essa situação. Existem tantos jovens que ficam 24 horas por dia trancado dentro do seu quarto, que quando tu faz um evangelismo tu não alcança. Quando tu faz um evangelismo tu não consegue chegar até esse jovem. Primeiro, porque ele está dentro do seu quarto, lá trancado, isolado. E eu falava, eu estou orando para que Deus venha me dar sabedoria para conseguir alcançar esse jovem. E veja que Deus nos trouxe a esse assunto de criatividade essa semana ainda. Deus quem sabe nos demonstrando o que aconteceria se nós estivéssemos há mais tempo já com essa revelação. E eu vejo ali no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, a que ponto a criatividade pode chegar, né? Ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, ali está falando a história do paralítico de Cafarnaum. E ali, naquela cidade ali, quem sabe eles tivessem uma... Quem sabe não, tinha uma multidão, existia uma multidão ali naquele lugar, porque a própria Bíblia assim nos ensina. E os seus amigos, então, as pessoas que estavam com aquele paralítico, não se contentaram de sair dali sem que ele recebesse a bênção da cura. E o que eles fizeram? Deus deu uma estratégia. Eles tiveram a criatividade naquele momento. O que eles fizeram? Abriram um buraco no telhado. E desceram a maca com aquele homem. Aleluia! Essa é uma história de criatividade que gerou ali a cura daquele homem. Quem sabe ele levou a mensagem. E pela fé dos 4, né? Não a fé daquele, porque aquele lá, quem sabe, já estava acostumado, né? Então a criatividade daqueles que levaram ele, né? Aleluia! Agora você me deu um presente de Deus lembrar que a criatividade realmente desses homens foi registrado. Teve que ser registrado, que a Bíblia fala que teve coisas que não foram registradas, mas essa foi registrada para a gente entender que a criatividade para salvar, para curar uma pessoa, ela é válida para Deus. Então, realmente, como que vamos alcançar alguns jovens? Somente com criatividade. E veja que ali nessa situação eles não estavam levando um coxo apenas. Eles estavam levando um pecador à presença de Jesus. Quem sabe aquela foi a atitude de evangelismo deles naquele momento. Abrir um buraco no telhado e descer a maca. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Coisa boa. E aquele homem sai curado dali. Quem sabe ali o problema daquele homem todo fosse a bagagem de pecados que ele tinha na sua vida. E alguém teve a criatividade de abrir ali aquela janela no teto para que ele pudesse entrar. É um momento de compaixão, né? Quem sabe eles ouviram a história daquele homem, eu até me arrependo dos meus negócios, mas eu agora olha o estado que eu tô, já era, né? Não, já era nada. Vamos te levar aí, né? Vamos junto. Né? Nós vamos te levar para quem vai te curar, né? Jesus. Vamos pro ombro amigo. Aleluia, lá tu vai ter cura. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Agora o senhor falou o ombro amigo restaurando a vida, a criatividade ali dos irmãos da Leopoldina, né? O que eles fazem ali? Todo sábado de manhã é evangelismo, isso. Vão evangelizar de manhã. Aleluia. Sabe, o irmão Josué ali com a voz forte dele ali, né?
dando-nos glória, os irmãos acompanhando as irmãs, aquele sonzinho, lá, se eu vi o sonzinho, né? Eles arrastam aquele carrinho lá, Deus que deu criatividade o quê? Para eles divulgar o trabalho. E agora eu até desafio o senhor, vamos criar alguma coisa para trabalhar lá na Alzira Rosa. Lá, Aleluia. Como ele disse, sou parceiro para a gente criar alguma coisa para edificação nossa, porque também, imagina o prazer, o gozo dentro da alma em poder fazer algo em prol de outra pessoa. Aleluia. Em arrancar um jovem da rua, das drogas, das ganguezinhas, das quadrilhas. A gente vê muito jovem preso no tráfico e a gente passa, eles respeitam, eles até pedem oração, às vezes, ora por mim, né? A gente fica de olha só, ele sabe que, mas é a prisão. Eu falava pro meu filho, se tu não servir a Deus, tu vai servir ao outro Deus. Então, se eles não estão servindo a Deus, eles estão lá e são escravos daquilo lá. Para ele sair de lá não é assim, eu quero sair. Ele só sai de lá se tiver na mão de Deus, protegido por Deus. Ou do caso contrário, ele só sai daquela facção para outra facção, sai corrido para ter a sua vida. Ou a única forma dele sair é se Jesus, eles se entregarem para Jesus, aí Jesus guarda. Não pode tentar matar, eles não vão matar, não tem jeito. Nos protegidos de Deus, ninguém toca a mão. Então, vamos ser criativos, vamos explorar, jovem, a sua criatividade, vamos auxiliar aí a igreja aí, né? E quem sabe tem jovem que é criativo, mas tá lá e não fala, né? Mas Giovana, sabe quietinho lá, não fala nada, lá é cheio de criatividade. A mente chegando a saltar assim a criatividade. Procura o teu líder. Olha, eu lido bem com isso aqui, eu me saio bem com a parte de comunicação, me saio bem no louvor, eu me saio bem, então vamos abrir a boca, tem que abrir a boca, não adianta ficar quietinho às vezes, né? Ou outra coisa também, vamos deixar de ser tímido. Aleluia. Né? Vamos deixar de ser tímido. Vamos abrir a boca, vamos ser comunicativos, vamos fazer alguma coisa, porque a nossa boca é algo importante. É verdade. Nós geramos vida, assim como também podemos gerar morte, amaldiçoar a pessoa, né? Aí ficamos imaginando, Balaão foi lá, foram contratar ele para quê? Para abrir a boca contra o povo de Deus. Olha a mente do diabo, assim, ó, a criatividade do inimigo vai lá, eles entenderam que, olha, o único jeito para parar esse povo é que seja amaldiçoada aquela boca, não teve jeito. E a criatividade foi pegando. Balaão teve aquela surpresa de a jumenta falar com ele, a misericórdia de Deus, e a criatividade do maligno para nos destruir não tem, é um amigo, é um colega de escola. A criatividade do diabo para fazer o mal para uma pessoa é sem limite. Nós vemos a criatividade do anjo nesse momento, né? O anjo falou com a jumenta. Não podia falar com o Balão, porque o Balão estava fora da direção de Deus. Ele estava com a mente cheia de vontade, quem sabe, pensando, agora eu vou pegar um dinheirinho bom agora, vou botar na poupança, vou comprar uma lancha. Será que tinha lancha naquela época? Vou comprar uma Ferrari. Mais um jumento, vou comprar um cavalo, quem sabe? Vou comprar uma Ferrari pra mim, quem sabe um jatinho. Ficou viajando ali, não consigo nem... E aquela molinha, aquela jumentinha, ouviu a voz do anjo. Glórias a Deus, meus irmãos. Aleluia. Eu creio que nós temos mais uns minutinhos e vamos fazer a oração aí para não nos perder muito do foco. Irmão, atualiza para mim aí, meu celular realmente me deixou na mão, né? Aleluia. Vamos lá. Aqui o irmão Arivaldo Dias. Honra a minha vida e a minha família. Pedindo oração, né, pela sua vida e pela sua família, né? Vandete Bezerra, Atilas, no caso, Atilas Iago, Ana Lívia, Oriosvaldo de Souza, Gisleide Souza. Enterra os nossos inimigos físicos invisíveis. Aleluia, Deus, é para Deus dar, aleluia, livramento para a vida deles e dar vitória no mundo espiritual. Aleluia. Isadora Araújo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Isadora. Yasmin Trilha, glória a Jesus. Glória a Jesus, irmã.
Amiga. É amiga? Amiga, é eu irmã. confundo, eu acho que era irmã, eu pensei que era irmã, eu digo, andavam sempre juntas ali, né? Eu digo, são irmãs. Aleluia. Eu tô conhecendo aí, vocês me perdoem lá que eu tô conhecendo, né? Daqui a pouco eu vou centralizar tudo aqui. A irmã Yasmin está congregando atualmente na sede internacional, na congregação isso sede aí. internacional. Irmão Gerson, acredito que seja o pastor Gerson, isso? Amém, a paz do Senhor, Deus abençoe. Também tem um evento da juventude nesse final de semana aqui na sede internacional, né? Qual é que é o evento mesmo? Dia 13? 19 a vigília. Não, 19 foi a vigília, né? Agora eu me perdi um pouco. Eu vou ver aqui. Então a gente tá, mais algum aí, irmão? No chat? Aleluia, vamos continuar aqui pelo chat, amém. Eu vou vendo aqui, Lucas deu quase uma pescada aqui, uma Glória Jacques, paz, oração e união. Deixa Deus te usar, minha filha. Aleluia, deixa Deus te usar, minha Olha filha. aí. Elias Daniel, paz, oração e união. Olha aí, nosso irmão Elias aí. Elias Daniel, God the Red. Talita Isabel, paz, oração e união. Natani Figueiró, paz, oração e união. Área Berseba, paz do Senhor, área Berseba. TikTok Vera Lúcia da Silva, porta de emprego. Vamos estar orando para que o Senhor venha abrir, aleluia, nesta pandemia, porta de emprego para os irmãos. Muitos irmãos conseguiram empregos durante a pandemia, empregos abençoados. Eu creio que Deus vai abrir a porta. Também, de jovens emprego. conseguiram Aleluia. estágio aí, tem a irmã Miriam conseguiu estágio nessas épocas aí difíceis, né? Mas para Irmã Laura Valentina dos Santos, 6 anos. Gustavo Henrique da Silva, libertação e livramento. Aleluia. Gisele Reis e Guilherme, glória a Deus, área Berseba. Mais um irmão da área Berseba. Paz do aleluia, Senhor. glória a Deus. Irmã Solecir da área Leopoldina, glória a Aí, Deus, está nossa uma irmã bênção está- a programação. Glórias a Deus, irmã, Aleluia. acompanha todas as quarta-feiras eu tenho lido esse nome aí. Glória a Deus Glória a pela sua Deus. vida. Continue assim, espalha, irmã, espalha aí que a programação é para todos, né? Aleluia. Irmã Verônica, glória a Deus. Presbítero irmão Olíndio, retratou a mensagem. Irmã Salete da Silva, paz, oração e união. A irmã Júlia, que está ali no acesso com o celular do presbítero irmão Olíndio. Ó. Paz do Senhor, irmã Júlia, Deus abençoe. Aleluia. Salete, irmã Salete, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe. Jussara Tapia, Deus na frente, Deus na frente. Luana Prado, glória a Deus. Irmã Jussara novamente da área Leopoldina. Deus abençoe, irmã Jussara, Glória da área a Deus. Leopoldina. A Luana, nossa irmã Luana lá, jovens, isso. Isso, Glória irmã a Deus Jussara, na vida, irmã irmã. Jussara, irmã da União Feminina. Vamos ser criativos aí, os irmãos aí, os jovens da Leopoldina aí, né? Irmão Isaac, aleluia, paz do Senhor, glória a Deus. Luana, paz, oração e união. Área Leopoldina. Glória a Deus. Presbítero irmão Olíndio, glória a Deus. Aleluia. É Esses isso são aí. os nossos participantes. Amém. Eu vi aqui para não deixar vago, né? É a consagração da sub-região sede internacional, dia 13, neste domingo, a partir das 9 horas. Então, os irmãos estão convidados aí a participar. Claro que vão ver a questão de... Tem que se informar aí direitinho, né? A questão sobre lugares, né? Porque estamos, né, com restrições ainda, né? Quem dera, meus irmãos, nós pudéssemos estar com pleno vapor, aquelas vigílias ali que, olha, misericórdia, dava trabalho para quem ficava assim, ó, cuidando do pátio. Coitados, os irmãos pagavam os pecados aí no pátio aí, né? Verdade. Pagavam os pecados, mas a glória de Deus naquele tempo era tremenda. Tinha uns que não conseguiam dormir e outros dormiam, né? Mas faz parte, meu. Ninguém, né? Nem todos somos iguais. Uns conseguem, outros não, né? Uns são criativos. A hora que dá sono, fica de pé, né? A hora que dá o soninho, ele já fica de pé lá. Ele quer até o fim, né? Então, ele é criativo. Então, quer ser criativo, assim, ó. Bateu o soninho no culto, fica de pé. E fica ouvindo a palavra. Olha só a criatividade, ela não para aí. Aleluia, Né? a criatividade Nós não estamos para vendo por que a criatividade ela tem um fundamento aqui, né? Então essa consagração então no dia 13 aqui, né? Eu creio que vai ser uma bênção para todos os irmãos. E estamos na reta final aí, né? Faltando alguns poucos minutinhos. Irmã Giovana,
vou fazer uma pergunta bem pessoal para a senhora aí. Fala alguma coisa sobre Deus para nós aí, uma palavrinha. Exatamente, veio à mente, a senhora fique à vontade aí. Sei que deve ter alguma coisa engatilhadinha aí, uma mensagem para os nossos irmãos aí, né? Em 2 minutinhos, tem? Não tem, irmã. Glória a Deus, eu agradeço, irmã Giovana, porque a senhora venceu hoje a timidez, né? Ela entrou em contato comigo aí, só faltou dizer, pelo amor de Deus, né? Não me chama, né? Foi mais ou menos isso aí, né, irmã? Então a gente vê que ela já quebrou um pouco, né, da sua timidez, que é normal. Eu falo... trouxe um versículo? A irmã trouxe um versículo para nós deixar? Não, nem esquentamos, Amém? deixamos concluir aqui. Então eu falo que eu sou tímido também. Aí os irmãos, como assim? Eu sou tímido. Eu consigo quebrar a minha timidez com a oportunidade que vem, né? A oportunidade que vem sobre nós, às vezes ela vai quebrando. E eu vejo que Deus vai tirar minha timidez ainda. Porque há uma promessa que é assim, aquele que começou a boa obra em vós, Aleluia. há de aperfeiçoar até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica em paz, minha irmã, eu vou lhe chamar de novo ainda. Aleluia. Se prepara que vai ter outras programações, a senhora vai estar, e eu creio que a senhora vai ficar muito mais à vontade, né? Não nos resta mais nada, meus irmãos, a não ser agradecer os irmãos que estiveram conosco aí, né? Vamos fazer uma oração final agora aqui, a última oração para esses irmãos que passaram o chat por último aí, as necessidades, e finalizamos com aquele de sempre, né? Aleluia. Oramos. A irmã Graciela Antunes nos deixou mais uma participação, mandando um abraço para os irmãos, para a irmã Giovana, e o irmão David Maia também, da área de David Espumoso, Maia, participando. glória a Deus pela vida do irmão David. Podemos orar e aí depois nos despedimos. Senhor Deus, na tua presença, Aleluia, Senhor, estamos orando Jesus. neste momento. Obrigado, Aleluia, Senhor Deus. levando, Senhor, a tua presença, Senhor, estes Obrigado, Senhor Jesus, pedidos de pela oração, vida dos Senhor, que irmãos nos foram que deixados tiveram no chat, comigo Senhor. aqui, Senhor. Deus, em Irmã nome de Giovana, Jesus irmão Cristo, Lucas, irmã Ana, aleluia, que nós a nos esposa do irmão achegamos Lucas para aqui, pedir que o Senhor venha a vida do irmão Valqueire interferir, aqui, Senhor, nessas ações que estão Gabriel, a irmã acontecendo, Tayane, Senhor, a toda a dando nossa vida, área ali, Senhor, dando abençoa, vida, Senhor, dando força, Senhor, dando Abençoa, vigor no mundo Senhor espiritual, Jesus, dando segundo a tua vitória para os nossos misericórdia. irmãos, aqueles que estão pedindo, nome Senhor, de Jesus. fortalecimento, aqueles que estão pedindo por salvação, nome aleluia, de Jesus. que o Senhor venha derramar do teu Espírito Santo neste momento sobre a vida deste Aleluia. irmão que está enfermo, quem sabe, acamado, Senhor, em nome de Aleluia. Jesus Cristo, porque a tua palavra diz, Senhor, que a oração da fé, Senhor, ela cura o doente, Pai. Em nome de Jesus Em Cristo, nome nós de oramos Jesus. com fé neste momento e te agradecemos, Senhor, para que a tua Glória glória a Deus. e o teu nome, Senhor, venha a ser, aleluia. Glórias a Deus, exaltado no nosso nome. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Paz, oração e união. Glória a Aleluia. Deus.